Mas vamos ao que interessa. Vocês estavam me perguntando como que começou isso, né, de criança. Gente... Você fazia bolo de cenoura com sua mãe, umas coisas assim? Sim, aliás, era um dos... Você sabia já disso? Não sabia, juro que não. É porque eu fazia bolo de cenoura com a minha mãe e eu imaginei que fosse uma coisa... Quem nunca? Eu acho que bolo de cenoura é o que mais lembra a nossa infância, né? Então, assim, na verdade, eu nasci no interior do Paraná. Eu nasci numa cidade bem pequena, de 20 e poucos mil habitantes, e eu morava no sítio dessa cidade. Então, realmente, eu nunca na minha vida imaginei que bolo fosse dar dinheiro, que cozinhar fosse dar dinheiro. A gente tem muito esses preconceitos quando a gente vem de cidade pequena. Hoje não mais, né? Porque hoje em dia a internet abriu muito os olhos. Vai perguntar a minha idade? Não, eu ia falar... Tô Não, zoando, agora mas eu não tenho agora problema. não. Ainda não. Chegando nessa parte. Ainda não. Mas eu também não tenho problema, gente. Eu nasci nos anos 80 ainda, tá? Pra vocês terem noção. Então, imagina... Eu ia falar que você tinha, tipo, 22 anos de idade. Eu vou fazer 33 semana que vem. Eu ia falar que você era, tipo, essas tiktoker aí, tipo, de 20 Sério? anos. Sério mesmo? Já vou começar a fazer dancinha, então. Eu tava lá no sítio e a gente não tem essa visão de que vou poder ganhar dinheiro fazendo bolo. Ainda mais da forma como eu estou ganhando dinheiro hoje com bolo, que já fugiu totalmente de vendas de bolo. A gente nunca imagina isso. Então, eu cresci, eu estudei muito, eu era uma criança muito dedicada. Apesar de eu ser um pouco hiperativa, ter uma certa dislexia, assim, eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada para alcançar meus objetivos. Gostava muito de bichinho, então eu já pensei em ser veterinária. Gostava não, amo até hoje os bichinhos. E pensava em ser veterinária, e depois fui crescendo, como eu sou bem comunicativa, pensei, bom, psicologia. Né? Fui trabalhar, nos meus 16 anos, fui trabalhar numa companhia de energia do meu estado como estagiária. Ia fazer atendimento ao público, as pessoas achavam que eu atendia muito bem, apesar do meu tamanho, assim, pequenininha e tal, atendia a galera. E daí começou a gerar esse estímulo. Vai fazer psicologia, vai fazer psicologia. Aí eu realmente... estudei e fui fazer psicologia. Então, comecei a fazer psicologia com 17 para 18 anos, bem novinha. Tive que sair da minha cidade. Então, assim, esses anos de fazer faculdade, principalmente os três primeiros anos, foram anos muito difíceis mesmo. Eu sempre fui muito persistente. Eu trabalhava na minha cidade de 20 e poucos mil habitantes, pegava um ônibus, demorava 1h30 para chegar na cidade que eu estudava, que era uma cidade de 350 mil habitantes. E fazia esse trajeto todo dia. Trabalhava na cidade que eu morava. Então você não parou de trabalhar na sua cidade? Não parava. Só que assim, a faculdade que eu fazia tinha aula todos os dias da semana à noite e mais dia de sábado, fora estágios. Então, assim, nesse período, foi um período muito difícil para mim, mesmo porque eu era uma menininha lá do sítio, que meus pais tinham medo até de soltar para o mundo. E que foi para cidade grande, né? Porque para mim 350 mil habitantes na época era uma cidade imensa. Imagina, a menina que foi criada lá no interior. Então tinha todos os meus medos, todas as dificuldades. E eu fui passando por isso. Aí no 4º ano de faculdade eu realmente me mudei para a cidade que eu estudava, porque não dava mais, porque eu ainda comecei a ter estágios dia de semana, durante o dia. Então, assim, ficou inviável. E me formei. Depois de formada, aconteceu o que acontece hoje em dia com muitas pessoas que se formam, né? Não ganhei dinheiro. Formei deu ruim. Mas você queria ir pra clínica, atender psicologia eu cheguei mesmo? até a trabalhar em clínica. Mas cheguei fica tranquila com o emprego, porque você tá sendo contratada aqui, não, né? O Thiago esqueceu de entregar o crachá aí, ó. Ainda Sim, bem, foi gente, mesmo, porque... tá aqui o seu crachá, o chefe operacional Nossa, em camuflagem deixa de eu- produtos adocicados. Depois vocês vão passar ali pelo jurídico pra gente combinar cachê e tudo mais, tá? Você Porque paga o boleto do custo eu do já trabalhei podcast, tá muito, tudo eu já certo. trabalhei muito de graça, então, por favor, agora vamos Agora você não vai mais remunerar. trabalhar de graça, vai trabalhar pagando. Pagando. Um pouco diferente. Maravilhoso. De graça eram os bons tempos, né? Agora você paga para trabalhar. Maravilhoso. Então, depois de formada, não ganha dinheiro. Isso deve acontecer com muita gente que está assistindo o pod. Deve ter muita gente que se identifica, porque a gente, quando está estudando para passar no vestibular, a gente acha que o caminho de ganhar dinheiro é se formar em alguma faculdade. E você acha que... Gente, E você acha que ter feito a faculdade foi uma coisa boa pra você? não foi uma coisa boa, foi uma coisa maravilhosa. Fazer a faculdade, primeiro, que me tirou da minha zona de conforto, né? Que era a menininha lá do sítio, lá do interior.
Então, eu tive que trabalhar, meu pai me ajudou financeiramente, obviamente, mas assim, eu tive que dar meus pulos para conseguir me formar. Então, eu saí da zona de conforto para procurar alguma coisa. Psicologia já é um curso que já ajuda muito, né? Abre muito os nossos horizontes. E depois, não ter ganhado dinheiro me formando, foi melhor ainda. Porque eu acho que talvez se eu tivesse... Hoje em dia a gente fala, né? Foi melhor ainda Foi não ter melhor ganhado ainda. dinheiro. Né? Mas na época... Eu fico pensando, gente, já pensou se eu tivesse dado certo? Nada do que está acontecendo hoje na minha vida seria possível. Talvez eu estaria acomodada ali com o meu salário fixo e pensando, sou uma pessoa bem-sucedida, mas sempre naquela. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de zona de conforto. Eu gosto de sempre melhorar, de sempre procurar coisas novas. Eu gosto do que está acontecendo hoje com a minha vida. Aliás, nossa, eu sou muito grata a tudo que está acontecendo na minha vida, porque eu nunca nem imaginei que isso pudesse acontecer. Isso que você falou é um ponto muito interessante, né? Porque tem muita gente que fala, você se arrependeu de fazer alguma coisa, né? Tipo, especialmente para pessoas que têm sucesso. Por que você teria feito diferente? E as pessoas não param para pensar, muitas vezes, que tudo que aconteceu na vida daquela pessoa foi exatamente o que levou ela a estar naquele estágio, né? Todos os fracassos, todos os erros, todos os acertos foram o que proporcionaram, né? Foram o trajeto para a pessoa chegar até ali. Então isso é um ponto muito interessante que você trouxe. Mas continua ali que você estava no... É aquela coisa, né, de o que não mata te fortalece, né? Então, você tem uma escolha. Se acontecer alguma coisa ruim com você, você vai ficar ali lamentando o que aconteceu ou você vai fazer alguma coisa para sair da situação? Você tem duas escolhas sempre. Vai depender da gente, de a gente ser forte e resiliente para sair daquela condição. Mas, até puxando o gancho, né? Vocês perguntaram se eu fazia bolo de criança. Fazia, gente. Eu amava fazer bolo de criança, assim que eu aprendi a ler, eu pegava os caderninhos da minha mãe. Sabe aqueles caderninhos tudo cheio de farinha, ovo, né? Porque não tinha internet, né, gente? De receita. Na minha época não tinha internet. Aqueles cadernos Marca ainda de dedo. que era, parecia tecido. Papel seda. Não, que a capa, pelo menos lá em casa, era com aquela... Parecia uma capa de tecido, eu não sei como é que é o nome. Meio que uma capa encadernado. dura, mas meio que encadernado, com tipo um tecido por cima. Não, como eu era de escola municipal, geralmente era um surfista a capa do caderno, alguma coisa assim, era mais ou menos isso aí. Isso aí eu não... talvez também não era do... Mas enfim, aquele caderno sujo. Então, assim, eu não podia mexer no forno, obviamente, crianças não mexam no forno, mas eu ali batia massa de bolo, minha mãe colocava pra assar e tal, então já era uma coisa que eu gostava. Minha mãe cozinhava, minha avó cozinhava, porque uma família que mora no sítio, as mulheres cozinham, as mulheres fazem isso, é muito comum, né? Tudo que você... No sítio que você consome, geralmente é o que você produz, então você não vai ali comprar uma coxinha. Você vai colher a mandioca. Vai produzir a coxinha. Você vai colher a mandioca, você vai abater o animal e vai preparar a carne, vai preparar... Matar o flango. Entendeu? E vai ter a coxinha, vai ter o produto. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi a cozinhar e gostava muito de cozinhar. Mas a questão, vou ganhar dinheiro cozinhando? Não, eu vou ganhar dinheiro sendo psicóloga. Então, eu me formei em psicologia. Não deu certo, né? Tentei atuar na clínica, tentei por Aí foi porque um bom faltou tempo. cliente? Tipo, você não conseguiu paciente, né? esse tipo de coisa? Não, quem que ia confiar numa menininha? Pensa, eu tô com 33 anos, vocês falaram que me deu... que me deu 20 e poucos anos. Imagina eu com 20 e poucos anos mesmo. Sei lá, me formei com 21, 22 anos. Então, eu era uma menininha, era muito difícil mesmo. Eu tava numa cidade que não era uma cidade da minha família, então eu não tinha muito pessoas pra me indicar. Eu tava ali muito sozinha. Foi minha primeira tentativa de empreender, vamos dizer. Óbvio que deu errado. Eu acho que todo mundo que empreende... eu acho que a maioria das pessoas que empreende não acerta de forma alguma de primeira. De primeira. Principalmente se você não tem grana, né, pra investir. Se você vai fazendo assim, meio... Até melhor não ter grana, né? Que daí você não perde... Mas assim, eu já quebrei empresa, o Marcelo quebrou empresa, o Thiago ficou não sei quantos anos produzindo vídeo pra internet até um dar certo. E uma coisa legal que você falou... Foi visionário o Thiago, né? Porque se já tem muitos anos que ele produz, ele foi bem visionário, que ele pegou ainda uma época que as pessoas nem imaginavam que pudesse ser uma empresa, né? Gravar vídeo. O cara é animado, porque ele ficou lá trabalhando muito e tempo. Eu admiro. Mas agora uma coisa que você falou, e isso é até um papo que eu tava tendo com o Lucas ontem, né?
que você falou que quando você formou em psicologia e queria atender, foi sua primeira tentativa de empreender. E às vezes a galera não para pensar que o profissional autônomo, né, um engenheiro, um arquiteto que quer abrir um próprio escritório, um psicólogo, uma nutricionista que vai ter um consultório, é um empreendedor. Né? Você pode ser um empreendedor com um funcionário ou sozinho, mas ele tem um negócio que precisa de ter cliente, precisa ter controle financeiro, né? Você tem que cuidar para os seus clientes não saírem, porque senão o negócio quebra. Isso... as pessoas levam tempo realmente para entender que às vezes vender o paciente produto, não vai cair na sua cabeça. Sabe, produtinho de revista? É um empreendimento, porque às vezes você vai pegar o seu dinheiro, vai comprar os produtos para depois alguém comprar de você. Então aquilo também é empreendimento. As pessoas demoram um pouco para entender o que é empreendimento, né? Acho que empreendimento é só se você tiver lá milhões e abrir uma empresa. E não é bem assim. Acho que qualquer pequeno negócio é um empreendimento. Envolve risco, né? Envolve os mesmos princípios. Você tem que ter cliente, não pode sair, tem que ter fluxo de caixa, tem que ter investimento.